Graça e paz, amado irmão, bem-vindos ao nosso 15º dia do nosso jejum. Eu sou o Senhor que te sara. Aleluia, louvado seja o Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Bendito seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o nosso amado Espírito Santo que habita conosco. Na cruz, Jesus levou os nossos pecados. Na cruz, Jesus levou as nossas enfermidades. O mesmo castigo, o mesmo preço pago, é um preço que traz salvação, traz cura para o seu corpo. Louvado seja Deus, você crê nisso? Aleluia. Nós precisamos da mente renovada. Está no plano de redenção de Deus a cura. Louvado seja Deus. O Senhor Jesus carregou sobre o madeiro, no seu corpo, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fomos sarados. Amém? É o mesmo ato. Se é verdade que ele levou os pecados e nos justificou, é verdade que ele levou as enfermidades e nos sarou. Amém? Glórias a Deus por isso. Amém? Espero que você esteja acompanhando palavra após palavra, palavra após palavra, porque você tem que inclinar os ouvidos para a palavra, você tem que fixar a sua atenção, seus pensamentos na palavra de Deus, guardando-a no seu coração, porque ela vai ser vida e saúde para você. Amém? Louvado seja Deus. Bom dia. Bom dia, Cauã. Bom dia, Maicon. Bom dia, Luciano Berti. Bom dia, Guilherme, Guideli, Pastor Guilherme, Fernanda, Alisson, Pietro, Bianca, Zanibone. Bom dia. Bom dia, Felipe Pereira, professor Dilnei. Bom dia, Maria, Marla, aliás, Nelly. Bom dia, Maria. Agora sim, Nina, Nock. Bom dia. Amém, Enor. Bom dia, Daniel. Bom dia, Andressa. Aleluia. Bom dia, Michele Santos. Angel, se falei certo, aleluia. Amém. Glórias a Deus. Deus seja louvado pela sua vida, pela sua casa. Glórias a Deus. Estamos juntos aqui. Amém. Reta final. Amém. Reta final para, aleluia, o nosso jejum dia 14. Então entregaremos o nosso jejum. Louvado seja Deus. Amém, amém, isso mesmo, dia 14 agora. Aleluia, hoje o capítulo fala sobre livres da consciência de pecado. Amém? Romanos 1, verso 17 diz: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Uau, que versículo poderoso. Esse versículo foi o versículo revolucionário na vida de Martim Lutero. Deus trouxe um grande mover sobre a terra pela revelação nesse versículo, que é o Evangelho, amém? Diz aqui que a justiça de Deus, a satisfação de Deus se revela no Evangelho. Como? De fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Então a vida de fé começa e é mantida com uma consciência livre de pecado. Bem, ontem nós falamos sobre a questão da fé está alicerçada sobre a palavra de Deus. Amém? Não está alicerçada sobre fatos. Há uma fé sensorial e uma fé revelacional. Aí nós tomamos o exemplo, só para conectar você, de Tomé e de Abraão. Tomé tinha uma fé baseada no que ele via, no que ele sentia, no que ele tocava. É uma fé sensorial. Muitas pessoas têm esse tipo de fé. Elas dizem, bem, eu recebi a cura, mas o caroço ainda está aqui. Eu recebi a cura, eu criei, mas ainda eu sinto a dor. E quando você se volta para os sentimentos do corpo, você perde a fé. Você perde, você é roubado. Tomé disse assim, eu não vou acreditar no que vocês estão dizendo. Eu só crerei se eu vir com meus olhos, se eu colocar o meu dedo, a minha mão nas suas feridas, nos seus furos. Se eu vir isso, eu crerei. É uma fé baseada no que vê. Jesus disse para Tomé, Tomé, seja um crente. Bem-aventurado, feliz, próspero, aquele que não viu, mas crê. Amém? A Bíblia diz que a fé não se baseia no que vemos.
O que vemos é temporário. A fé se baseia no invisível. Amém? A fé tem por base a palavra de Deus. Por isso que você precisa crer na justificação pela fé. O justo viverá pela fé. O justo. Quem é que vive pela fé? O justo. Ora, se você não tiver consciência livre do pecado, você não consegue exercer a justiça. Você não consegue se apoiar na justiça. E a Bíblia diz que a graça reina pela justiça. Amém? Então o trono da graça, do favor imerecido é a justiça. Por isso você tem que crer na justificação pela fé. Se você vive debaixo de culpa, de condenação, você não crê na justificação pela fé. Se você tem uma fé sensorial, uma fé que se baseia no natural, você não terá uma fé para produzir milagres, cura na sua vida. Porque a vida de fé começa e é mantida com uma consciência livre de pecado. Compreende isso? Uau, isso é muito importante. Abraão é o exemplo do pai da fé, o aprovado. Porque ele foi aprovado? Porque ele creu e por isso foi justificado. Ele apenas creu, não foram obras, não foi desempenho, apenas creu na palavra de Deus e isso lhe foi dado como justiça, diz a Bíblia. Amém? E quando você lê Romanos 4, verso 17 em diante, você vai ver que Abraão, contra a esperança, ele creu. Creu e venceu a contra-esperança pela fé, dando glórias a Deus. Ele não estava baseado no seu próprio corpo, nem no de Sara. Ele sabia que o corpo estava amortecido, que Sara estava envelhecida, mas ele confiou na palavra. Ele cria e dava glórias a Deus, porque cria que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. Louvado seja Deus, amém? Você é capaz de dar glórias a Deus para crer no que ele prometeu? Se você é um desses, então você tem a fé do tipo de Abraão. Aleluia, você é filho de Abraão, participa da herança deste mundo, prosperidade, saúde, vida longa, pertencem a você. São promessas da palavra, está escrito, amém? Está escrito, firme-se na palavra de Deus, ande sobre a palavra de Deus, amém? Louvado seja Deus. Bem, então a consciência de pecado paralisa a fé, amém? Você tem que ser o justo para poder ter uma fé livre, poderosa, uma fé que alcança resultados. Amém? Então essa paralisia de fé de muitas pessoas é porque eles não creem plenamente no amor, na justificação pela fé que vem de Deus, o nosso Pai. Amém? Bem, a nova criação precisa ser tão livre do pecado, escrevi aqui para você, quanto Adão era antes de ter cometido o pecado. Caso contrário, Deus falhou em sua obra redentora. Veja, se a nova criação não nos coloca numa posição melhor do que Adão antes do pecado, então, para que Deus fez a obra redentora? Jesus veio e o que Jesus fez, sua morte e ressurreição, são menores do que a criação de Adão. E nós sabemos que não. Claro que Jesus, que é Deus, fez uma obra muito mais. Paulo disse, pela ofensa de muitos morreram, muito mais. Amém? Quando se refere à obra de Jesus, é muito mais. A nova aliança é muito mais. Aleluia. O mediador é Jesus, o próprio Deus. Então, muito mais a obra de Cristo é maior que a obra de Adão. Aleluia. Glórias a Deus. Amém? Então, se a justificação que nos coloca numa boa posição diante de Deus foi inferior à posição que Adão tinha, então não adianta nada o que Jesus fez. Deus falhou. Mas a nova criação é o maior milagre que existe. A Bíblia diz que a suprema grandeza do poder de Deus, ou seja, o poder mais elevado de Deus, ressuscitou a Jesus dentre os mortos. E aí Paulo falando aos Efésios, ele diz, ele vos vivificou. Da mesma maneira que o Espírito ressuscitou Jesus, o Espírito nos deu vida nova. Fomos gerados uma nova criatura, morada eterna de Deus. Aleluia. Então a nova criação declara que você é justo. Você é justo porque nasceu justo. Você não é justo porque praticou boas obras. Você é justo porque você, quando nasceu de novo, você foi criado em Cristo Jesus.
Cristo Jesus se nos tornou da parte de Deus a nossa justiça. Amém? Amém? Então, nossa justiça não é uma coisa. Independentemente do seu comportamento presente, a sua justiça é invariável. Porque 1 Coríntios 1,30 diz que Deus tornou Jesus a nossa justiça. Jesus não muda. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Em Deus não há sombra de variação. Isso significa que você não será mais justo amanhã do que é hoje. Quando eu crescer na fé, quando eu aprender algumas coisas, quando eu conhecer mais da Bíblia, então eu serei mais justo. Não, você não vai ser mais justo. Você é tão justo agora quanto será no céu. Mesmo quando deixarmos este corpo e herdarmos o corpo de glória como de Cristo, não seremos mais justos do que somos agora. Amém? Não seremos. E o que é a justiça? A justiça é o padrão estabelecido por Deus para você ser aceito por Ele. E qual que é o padrão? Cristo. Cristo é o padrão. Cristo. Amém? Não é não são boas obras, não é uma vida de santidade, não é uma vida de servir os outros, de amar o próximo, tudo isso é importante, com certeza. Mas o padrão de Deus é Cristo. Se o que você faz está aquém de Cristo, Deus não aceita. Se o que você faz para Deus está fora do caminho que é Jesus, Deus não aceita. Compreende? Você pode ter a maior boa intenção. Você pode, como Caim, trazer dos frutos da terra, do seu trabalho, que com suor você trabalhou, e você traz com alegria e júbilo. Você pode trazer a arca numa carruagem, celebrando, e muitos músicos da vida dançando, mas se não for por meio de Cristo, do Cordeiro, do sangue, Deus não aceita. Deus reprova. É morte. É morte. Compreende isso? Então a única opção que você tem na vida é descansar na justificação que vem pela fé, dada por Deus. Amém? Então não tente se justificar. Mas por que eu preciso entender a justificação? Porque o justo viverá pela fé. A fé é bloqueada porque as pessoas não compreendem que elas estão em paz com Deus, que não há débito. Assim como Jesus está diante de Deus, nós estamos. Amém? Essa declaração é poderosa. Jesus está diante do túmulo de Lázaro e disse: Pai, graças te dou porque sempre me ouves. Uma das razões que a justiça coloca para você na sua consciência interior é que você é ouvido pelo Pai. Porque não há débitos. Amém? Não há dívidas. Você é em Jesus. Você está em Jesus. Você usa o nome Jesus. Amém? O caminho foi aberto pelo sangue. Amém? Você crê nisso? Bem, e este milagre da nova criação é o maior milagre. Aleluia. E a Bíblia diz em Romanos 8:11, que é um texto fabuloso também, cheio de graça, cheio de verdade. Diz assim: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Aleluia. Então o Espírito Santo entrou no inferno, ressuscitou Jesus, vivificou Jesus, é o mesmo que vivifica o nosso espírito e o nosso espírito com vida, cura o nosso corpo, vivificará o nosso corpo, ou seja, dará vida ao corpo. Seu espírito tem vida eterna, sua alma tem vida eterna, amém? Seu espírito foi regenerado, sua alma está sendo transformada, mas o seu corpo não. O seu corpo está se deteriorando. O nosso homem exterior, ele está se deteriorando, acabando a cada dia. O que pode mantê-lo em vida, em saúde? O Espírito Santo. Amém? Então, o poder da nova criação vivificou o seu corpo mortal e continua vivificando. Amém? Expurgando, expulsando as enfermidades do nosso corpo. Viveremos a plenitude do plano de Deus nessa terra em nome de Jesus, porque o Espírito Santo habita em nós e ele vivifica o nosso corpo, ele dá força, ele dá saúde ao nosso corpo. Louvado seja Deus. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Você crê nisso? Amém. O novo nascimento fez de você
um com o Espírito Santo. Está escrito, aquele que se une ao Senhor é um só com ele. Um só, não são dois, é um, diz a Bíblia. A palavra aqui, une, significa se misturou. É uma substância nova, é uma reação química que gerou uma nova substância. Não é ele e você, são os dois. Por isso que ao liberar o seu Espírito, você libera o Espírito Santo. O Espírito Santo está junto com o seu Espírito. Amém? Porque se misturou para sempre. Amém? Não é só para a terra, não, é para sempre. Jesus falou, ele estará convosco para sempre. Sempre é o infinito. Na eternidade, continuamos sendo morada do Espírito Santo. O nosso Espírito foi mesclado no Espírito Santo. A palavra única aqui é kolau, no grego significa colou, amém? É aquela substância que se mistura uma com a outra, dá uma reação química e muda completamente. Nós damos o exemplo do bolo, né? Você faz um bolo, você põe farinha, ovos e leite, mistura tudo, põe no forno. Depois de um tempo você tira o bolo, aí eu peço para você me dar o ovo. Você fala, impossível. Me dá o leite, impossível. Me dá a farinha, impossível. Já não existe mais, é um novo ser, é uma nova criatura. É uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, você está em Jesus, não diminua o poder do milagre da nova criação, é Deus em você, Jesus foi ressuscitado pelo poder do Espírito, a glória do Pai, você também, amém, a morte já não nos vence mais, nós não morremos. Ah, pastor, mas se nós deixarmos esse corpo? Não, nós só mudamos de casa, amém? Não existe morte para nós, a morte é um espírito. Você já venceu a morte, aleluia. Você tem em você o poder da ressurreição. O que é a ressurreição? A ressurreição infere que o morto ressuscitou, amém? Agora, você com Cristo, um com Cristo, amém? Ele te dá o poder da ressurreição, a morte não te vence mais. A ressurreição é maior do que a morte. Louvado seja Deus, amém? Isso não é poderoso, precioso? Jesus disse, eu sou a videira, vós sois os ramos. Ao olhar para uma videira, você não imagina os galhos separados do restante. Você não imagina, é uma coisa só. Então assim nós somos um com Jesus, conectados em seu amor, conectados em sua palavra, conectados nele, a vida, fonte de vida, de saúde. O Espírito Santo fluindo de Cristo para nós produz vida no nosso corpo mortal. Assim nós frutificamos, assim temos saúde. Glórias a Deus, amém? Aleluia, louvado seja Deus. Nesse texto de Romanos 1,17, amém, Paulo diz, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé, amém? É o nosso texto aqui, áureo, né, que estamos considerando nesse capítulo. Veja, ele diz, visto que, isso significa um objetivo, um propósito. Então demonstra o propósito do evangelho, revelar a justiça de Deus. Então o propósito do evangelho é revelar a justiça de Deus. Não é revelar a lei já passou. A lei nem pertence a você. A lei foi dada aos judeus. Você é nova criatura em Cristo Jesus. Então o evangelho tem que revelar a justificação pela fé. Ou seja, Deus está em paz com você. Deus não está zangado com você. Deus não disciplina você com enfermidades. Ele é que cura. Deus não condena você. Ele é que justifica. Deus não coloca pecados sobre você. É Ele que te liberta dos pecados. Aleluia, amém? Então, visto que o evangelho revela a justiça de Deus. A palavra revelar aqui envolve a revelação no Espírito e não só a concordância mental, né? Como as pessoas pensam. Eu creio que isso está na Bíblia, eu até sei se está, mas essa revelação, ela não é uma revelação no Espírito. Você tem que cavar na palavra, meditar, declarar, até que a sua consciência interior creia plenamente na justificação pela fé, que é o padrão de Deus, amém? Aleluia, o padrão de Deus, louvado seja Deus, aleluia. Você pode acordar com alegria no coração, sabendo que a tua justiça é Cristo e viver em liberdade, amém? Jesus não varia, a sua justiça não varia, glórias a Deus. Bem, a palavra de fé em fé, nesse contexto do que Paulo fala de Romanos 1, 16, 17,
aparece 4 vezes. 4 vezes fala sobre a fé. Vou ler os textos e aí no capítulo eu coloquei para você as vezes que aparece. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O que é o evangelho? A revelação da justiça. Amém? Então veja. Para aquele que crê, uma vez, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé, segunda vez, em fé, terceira vez, como está escrito, o justo viverá por fé, 4 vezes. 4 vezes Paulo repete aqui nesses 2 versículos a palavra fé. Então a melhor maneira de entender aqui de fé em fé é trocar a expressão por de fé para fé. Amém? De fé para fé. Eu coloquei os versículos aqui para você, aonde essa expressão viverá por fé ocorre novamente e trazendo sentido mais profundo, mais exato do contexto dessa expressão. Então em Hebreus 10:38 diz, todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Então veja que o justo vive pela fé, amém? Vive. Então você vive. Como que você vive? Eu vivo porque eu como, eu vivo porque eu estou vivo. Você vive pela fé. Amém? Compreende isso? Você vive pela fé. Então sem a fé você estaria morto. Então pela fé. E porque você vive pela fé, você não retrocede. Não existe passado que te prende. Não existe uma vida que olha pelo retrovisor e fica conduzindo pelo passado. Não existe uma vida presa aos sentimentos, derrotas, traumas do passado. Não existe uma vida vitoriosa que fica presa na dor do passado. Não importam os acontecimentos do passado. A fé sempre avança. A fé não retrocede, a sua vida se manifesta como a luz, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Isso envolve uma vida de fé. Então o sentido é, o justo viverá por fé. Amém? Em Gálatas 3:11, no contexto, Paulo diz assim, e é evidente que pela fé ninguém é pela lei, vou repetir. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Então o sentido aqui é ter vida, ok? Porque o contexto fala disso, que a lei não pode dar vida, a lei só dá morte, só a justiça que dá vida. Então em Romanos 1:17 existem as 2 expressões, e o justo terá vida e o justo viverá por fé. Essa seria a melhor tradução, amém, para o que está escrito aqui, de fé em fé. Então o justo terá vida e viverá por fé. Então como é que você recebeu a vida? Pela fé, amém? Vivificado pela fé, aleluia, amém? Então a fé lhe deu a vida, você é uma nova criatura. Para de viver e remoer as coisas do passado, amém? Não deixe o diabo te prender nas correntes da decepção do passado. Liberte-se hoje, se você está preso em nome de Jesus. Você vive pela fé e fé é uma escolha, amém? Você decide crer. Tomé decidiu duvidar, Tomé disse, eu não creio, eu não vou crer. 10 homens de Deus, 10 apóstolos do Cordeiro, 10 companheiros de equipe, 3 anos vivendo juntos, vendo esses homens, caminhando com eles, e ele não deu um pingo de fé. Ele poderia falar, bem, vocês estão falando, eu vou até considerar, mas eu tenho dificuldade de acreditar. Ele falou, não creio, porque ele precisava sentir, ele precisava tocar. E as pessoas que vivem esse tipo de fé, uma fé que não está baseada no invisível, uma fé que não tem por base a palavra. O que é ter a fé firmada na palavra? O que a palavra diz, eu creio. Amém? Eu creio. Jó disse, ainda que ele me mate, nele confiarei. Amém? Não importa se eu entendo ou se eu não entendo. Não importa o que aconteceu. A Bíblia diz, eu creio. O justo vive pela fé e tem vida pela fé. Então o sentido é esse, o justo tem vida pela fé e vive pela fé. Então você sobrevive pela fé, amém? Teve a vida pela fé e o que mantém a sua vida é a fé. Por isso que Paulo diz, combati o bom combate e guardei a paz. Não, não é a paz que ele falou. Guardei o amor. Não, não é o amor que ele falou. Guardei a esperança. Não, não é a esperança. Guardei a fé. Por que a fé? Porque
A fé como um tesouro que você carrega, uma joia preciosa, e o ladrão constantemente quer roubar essa joia preciosa, esse valor inestimável é a sua fé. E o diabo tenta toda hora jogar você para o lado dos sentidos. Mas você não está vendo que nada aconteceu? Olha só, piorou agora. Olha o que aconteceu, as portas se fecharam. Então, como você está dizendo que esse é o ano das portas abertas, se tudo que você esperava desmoronou? Aí você tem que dizer para ele, Jesus, ele abre e ele fecha portas. Se ele fechou, é porque ele tem uma maior e uma melhor para mim. Amém. Porque está escrito. Aleluia, amém? Aleluia, eu coloquei uma porta diante de você. Aleluia, e tudo que Deus faz é bom. Nós sabemos disso, amém? Você crê nisso? Amém? Então celebra o Senhor, perdão dos pecados, celebra a justificação pela fé. Glórias a Deus, você é o justo em Cristo Jesus, a sua fé livre para crer como crente Abraão. Amém? Se Abraão alcançou um nível de fé que foi capaz de levar seu filho ao sacrifício, você tem a mesma fé, aleluia. Por quê? Porque você creu na justiça. Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. O justo viverá pela fé. Então seja livre de toda consciência de pecado, para que a sua fé possa navegar, amém, de maneira livre, nas asas do vento do Espírito Santo e fluir. Que Deus te use hoje com grande poder, com grande graça, que você manifeste Jesus ao mundo, que você seja um instrumento de cura, que as suas mãos curem os enfermos, que a tua palavra traga vida, saúde, salvação para aquele que te ouve, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro sobre a tua casa que ela está cercada do favor do Pai. Louvado seja Deus, e Deus renova a sua força como a da águia. Obrigado, Pai, nós te adoramos, nós te bendizemos pela tua palavra viva, poderosa e eficaz, que transforma a nossa alma. Obrigado, Pai, pela tua palavra, porque ela está mudando os nossos pensamentos, porque ela está renovando a nossa consciência, porque ela está trazendo fé ao nosso coração. Aleluia, você é esse justo, e por isso você pode pedir e crer que foi ouvido. E se Deus ouve o que você pediu, esteja certo que ele considerará. É o que está escrito, amém? Louvado seja Deus, amém? Dia cheio de glória, amém? De paz e prosperidade, uma semana mais que abençoada na presença do Senhor. Quero também lembrá-los da nossa conferência, amém? Uau, aleluia, dia 20, amém? Faltam aí praticamente 15 dias, nem isso, amém? Nós estaremos juntos como uma voz profética, como igrejas, videira e associadas, que caminhamos numa mesma visão, que caminhamos no mesmo propósito, e a nossa unidade é demonstrada na nossa presença, na nossa participação. Por isso nós queremos 110%, amém? Até aqueles visitantes, aqueles pastores, talvez que você saiba que queiram se associar a vir, a conhecer mais, convide-os, porque o pastor Aloysio estará lá, o nosso pastor presidente, e você vai receber as palavras e a presença, a unção, porque palavras, elas são espírito também. Pastor Ricardo Landim, que é o líder dos Radicais Livres, então jovem, você não pode faltar, leve seu filho, empenhe-se, não deixe que muralhas, que barreiras, que não tenham como deixar o filho em algum lugar, não, vença todas as barreiras, creia que o Senhor tem algo especial para nós, e a sua presença, aleluia, e a nossa presença manifestam mais Jesus, amém? Juntos somos mais Jesus. Espero você, amém? Faça a sua inscrição nesta semana, em o nome do Senhor Jesus, amém? Abraço carinhoso a todos, não deixe também de, aleluia, de compartilhar a live, o dia. Se alguém está enfermo, peça para ele continuamente ouvir, ele poderia ouvir todas as lives, Todas as lives estão todas aí no Instagram, você pode ouvir, fala para ele, ouça a palavra, ouça, incline o seu ouvido, fixe a sua palavra, a sua atenção nos seus pensamentos, porque para quem as acha, ela é vida e saúde para o corpo. Amém? Abraço carinhoso a todos, amém? Ana Paula, Cristian, amém? Batista, Cristian, amém? Cláudia, Val, Medeiros, Hilton, Cardoso, a paz, tudo bem, querido? Lisandro, abraço a todos, tchau, tchau.